Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa live Bidenomics nos Trópicos. Eu sou André Roncalha, esse aqui comigo, Nelson Barbosa, nós que organizamos esse livro e estamos aqui fazendo essas lives para não apenas divulgar e lançar o livro, mas também para já dar início ao propósito principal desta iniciativa, que é tornar o debate público mais rico, mais diverso, para que a gente possa ter mais orientações, mais visões aqui para o nosso desenvolvimento econômico e para a economia na retomada, quando ela eventualmente chegar. Então, aqui Nelson Barbosa, que vocês já conhecem, professor da UNB, pesquisador do IBRE-FGV, também professor da FGV São Paulo, foi ministro do Planejamento e da Fazenda do governo Dilma e secretário de Política Econômica do governo Lula. Hoje, na live, nós vamos falar sobre política monetária e emprego, e temos aqui duas pessoas fantásticas que contribuíram com o volume do Bidenomics nos Trópicos e que fizeram capítulos específicos sobre esses temas. Então, a gente primeiro tem aqui a Júlia Braga, deixa eu colocá-la aqui na sala conosco, seja bem-vinda, Nelson, Júlia. A Júlia é doutora pelo Instituto de Economia da UFRJ e é professora associada da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E ela também foi assessora econômica no Ministério do Planejamento. Então, é uma pessoa que tem aí uma larga experiência em temas monetários, também trabalha com emprego, com atividade econômica, está sempre na mídia. Eu sempre brinco com ela que eu tenho uma admiração grande porque ela foi citada pelo boletim de inflação do Banco Central, acho que já 2 vezes, né, Júlia? Já 2 vezes, então fantástico, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer receber a Júlia aqui. E hoje estreia no canal, uma estreia que me honra muito, Braulio Borges, também um grande economista, grande colega, amigo, ele é mestre em teoria econômica pela FEA USP e atualmente ele é economista sênior da área de macroeconomia da LCA e pesquisador associado do FGV IBRE. Também é uma voz muito importante nesse debate, traz sempre uma visão refrescante sobre a discussão econômica em temas de política monetária, mas também na macroeconomia como um todo. Então seja muito bem-vindo, Braulio, é um prazer e uma honra ter todos vocês aqui para essa nossa conversa, segunda conversa do Bidenomics nos Trópicos. Então, para quem já está aqui chegando, já, por favor, deixa a curtida no vídeo, de preferência, compartilhe esse vídeo para que o algoritmo nos ajude a fazer essa mensagem chegar mais longe. Para quem tem interesse no livro, eu vou deixar o link aqui da editora FGV, que foi quem organizou e publicou esse livro, que está disponível atualmente apenas em e-book, tá? Então, eu vou deixar o link para o acesso ao livro e vou também já avisar vocês que ele está em várias plataformas, ele está no Google, na Apple, na Amazon, então vocês podem procurar em todos eles o Bidenomics nos Trópicos, que vocês vão encontrar sem muita dificuldade. Então, eu já, de pronto, vou passar a palavra para a Júlia, que vai fazer ali uma breve apresentação sobre o capítulo dela, que discutiu o emprego, né, a questão principalmente, eu dei um desafio ali, eu e o Nelson passamos um desafio grande para ela, né, que é refletir sobre talvez o próximo do imponderável na nossa economia, que fazer essa transição verde num país que tem quase 15%, né, 14 ponto alguma coisa de desempregados, com uma taxa de subocupação tremenda, né, e uma população que de alguma maneira se encontra mal alocada no mercado de trabalho. Então, Júlia, por favor, passe aí a sua mensagem do seu capítulo, que ficou tão legal para quem está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Obrigada, boa noite. É uma satisfação estar aqui com esses 3 grandes economistas, me sinto honrada. Bom, eu escrevi o capítulo 12 do livro Emprego e a Transição Verde. Então, eu começo a fazer uma discussão a respeito, uma interpretação, uma leitura do American Jobs Plan, né, no âmbito do plano Biden. E se a gente for ler a proposta, né, do American Jobs Plan, a gente percebe que, em primeiro lugar, existe uma ruptura em relação a todo o paradigma teórico da economia do emprego, né, vigente até então, que no lado real da economia foi incorporado, né, pela era Reagan.
Então, eu entendo o American Job como essa ruptura, né, do pensamento econômico predominante até então, e uma ruptura em relação às políticas que foram adotadas na era Reagan, né, que eu estou chamando de era Reagan num sentido mais amplo, né, até então. Bom, então, o American Jobs Plan faz uma proposta de criação de empregos bem pagos, empregos remunerados, né, combinada com a proposta de investimentos públicos na área de infraestrutura, saúde e educação. Então, isso me chamou muita atenção, né, porque as propostas que a gente comumente, né, lê a respeito de mercado de trabalho, de criação de empregos no paradigma tradicional, está muito associada à redução de custos, né, salariais, políticas que incentivem essa redução, né, ou políticas que, vamos dizer assim, que tornem o mercado de trabalho mais flexível, mais desregulamentado, né, com a diminuição do poder dos sindicatos, como aconteceu na era Reagan, e o que o American Jobs Plan faz é justamente o inverso, né? É valorizar, né, os trabalhadores, valorizar a importância do poder coletivo de barganha dos trabalhadores. Então, ele usa, né, até esses termos, né, sindicatos, termos que comumente aparecem até sido dogmatizados, né, no debate econômico. E eu entendo, então, que é um reconhecimento da incapacidade do pensamento econômico das escolas tradicionais de gerar empregos com qualidade, né, empregos de qualidade, né? Então, existia toda uma agenda da escola neo-keynesiana que se dedicava a identificar diferentes tipos de rigidez, né, do salário. Por que os salários não caem? Porque, na teoria deles, é preciso que os salários caiam, é preciso que os salários sejam flexíveis, né, e os sindicatos, por exemplo, atrapalham, né, essa queda do salário, porque isso vai gerar, né, o pleno emprego, porque existem mecanismos, forças de mercado que vão levar ao pleno emprego se houver essa flexibilidade salarial. Então, eu entendo que o American Jobs faz uma leitura, na verdade, que houve uma enorme queda do poder de barganha dos trabalhadores americanos ao longo das décadas, né, que esteve muito associado justamente a esse paradigma da desregulamentação do mercado de trabalho, além, é claro, né, da competição asiática e das crises, né, da crise do subprime, da crise da Covid-19, que deixaram uma cicatriz no mercado de trabalho americano, que não é visível quando a gente olha a taxa de desemprego aberta, mas que é visível quando a gente analisa o mercado de trabalho americano a partir de outros indicadores, né? E tem sido feita toda uma discussão também na literatura das limitações que o indicador da taxa de desemprego apresenta, no sentido de ser um bom indicador que reflete toda a complexidade do mercado de trabalho. Então, ele enfatiza, né, um quadro precário, por incrível que pareça, do mercado de trabalho americano, que ameaçou a segurança econômica das famílias e erodiu 30 anos de progresso da participação feminina, por exemplo, na força de trabalho. Houve uma queda da participação feminina na força de trabalho desde a crise do subprime e não se recuperou, foi agravada agora na pandemia. Os salários, na verdade, apresentaram um baixo crescimento em todo esse período, né? Então, a gente percebe que esse indicador de taxa de desemprego até caiu, o desemprego aberto, né? Mas caiu com a geração de desempregos que a gente lendo, né, o American Jobs entende como empregos de má qualidade, no sentido de não remunerar adequadamente o americano, né? Além de outros indicadores, que são a taxa de desemprego de longo prazo, né,
por quanto tempo a pessoa está fora do mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, o American Jobs vê, né, eu interpretei o American Jobs como também um entendimento de que a geração de emprego tem que vir conjuntamente com o aumento, com a acumulação do capital, né? Então, por isso que o American Jobs ele fala conjuntamente de gerar de empregos e da importância do investimento em infraestrutura, né, do investimento público em áreas específicas de prioridade. Então, o American Jobs vê, na verdade, emprego e capital como complementares e não como substitutos, como na teoria tradicional. A teoria tradicional vai dizer que é preciso reduzir o salário para poder empregar, na verdade, porque vai se adotar técnicas mais intensivas em trabalho, né, aumentar a produtividade, e isso vai gerar o crescimento. Isso não aconteceu nas últimas décadas nos Estados Unidos, né? O que se observa é uma redução do crescimento econômico, do potencial de crescimento ao longo das décadas, né? E também uma queda da produtividade. Então, eu vejo então essa proposta do Biden como uma proposta de fortalecer, né, o poder de barganha dos trabalhadores, gerar emprego juntamente com a ideia, né, de que é importante um Estado que invista, faça investimentos públicos para melhorar a infraestrutura. Existe um reconhecimento da decadência, né, da destruição que foi feita da malha de infraestrutura nos Estados Unidos ao longo das últimas décadas e que precisa ser reconstruída e que o emprego vai ser gerado conjuntamente, então, com esse aumento da capacidade produtiva e da acumulação do capital. Bom, e aí eu venho para o Brasil e o que a gente observa no Brasil é que, justamente, a partir de perto de 2015, né, o que acontece no Brasil é que o Brasil deixa de gerar empregos no setor formal, né, então a gente deixa de acumular empregos no setor formal do momento também que a gente deixa de acumular capital. Então, hoje em dia, o investimento não está sendo suficiente sequer para repor a depreciação do capital, né? Então, eu coloco um gráfico lá no livro que mostra, né, essa relação, na verdade, de complementariedade mesmo, né, se a gente pensar num prazo um pouco mais longo, né, entre emprego e capital. Bom, então, eu vejo, na verdade, aqui no Brasil, né, a situação, na verdade, é muito mais grave que nos Estados Unidos, né? Então, a gente precisa, muito mais do que eles, né, de uma proposta como o American Jobs Plan, né? E essa situação, ela não vem da pandemia, é uma situação que vem antes da pandemia, na verdade, é um acúmulo, como eu falei, né, de crises que ocorreram desde 2015, e essa recuperação econômica que aconteceu lá em 2017 não foi suficiente para melhorar esse quadro, né? Os empregos que foram criados foram empregos no setor informal, de forma que a gente chega na pandemia já com uma situação muito precária no mercado de trabalho, né? E a pandemia veio, vamos dizer, coroar esse movimento, né? No sentido de piorar muito mais a situação, uma vez que a gente agora teve destruição de postos de trabalho e muitas pessoas saíram, né, da força de trabalho, deixaram de procurar emprego, seja por desalento, né, seja por outros motivos. A própria pandemia muitas vezes impede, por exemplo, mães de irem procurar emprego porque precisam ficar com seus filhos mais novos. De forma que, hoje em dia, se a gente considerar que a taxa de participação, né, da força de trabalho fosse constante, né, se essas pessoas não tivessem deixado de procurar emprego, a taxa de emprego estaria lá perto de 20%. Né? Então, o esforço aqui no Brasil tem que ser muito maior do que os Estados Unidos, porque a gente já vem de uma situação
muito precária, e a pandemia acentuou muito essa precariedade do mercado de trabalho. Bom, e aí depois eu faço uma discussão da literatura da economia do meio ambiente sobre empregos verdes, né? Empregos verdes, na verdade, tem uma definição, é um conceito que vem muito associado a setores, né, que são considerados verdes, que são considerados limpos, né? Estimativas mostram que o número de empregos verdes no Brasil a gente tem um patamar muito baixo de empregos verdes, né? A questão muito importante, né, em relação ao Brasil é como ele se insere nesse novo mundo, né, da transição verde, uma vez que a gente está vendo, na verdade, uma intensificação de setores que são intensivos em commodities, e setores intensivos em commodities não são setores que geram empregos verdes, né? Então, é um desafio também muito grande de fazer essa transição, né? E aí, pensando tanto diretamente nesses setores que são capazes de gerar, né, os empregos verdes, como também na própria consequência que tem para os outros empregos em geral da transição verde, né? Então, essa transição, eu entendo que não vai ser feita de uma maneira espontânea pelos mercados, né? Nem mesmo um mercado de carbono por si só vai ser capaz de criar esses empregos verdes. Eu entendo, né, que o plano Biden, né, assim como, né, essas novas propostas também que estão no livro, né, do Green New Deal, do Big Push ambiental, e as propostas também, por exemplo, do professor Marco Antônio Rocha, da Unicamp, né, do desenvolvimento com ênfase em investimentos em infraestrutura social, são propostas coerentes com essa visão da transição verde e que tem que ter, sim, o Estado como um agente econômico capaz de direcionar, né, políticas para a criação, seja de empregos verdes, seja para minimizar, né, o impacto no trabalho, né, no emprego da transição verde, né? Então, é uma dupla... é um conjunto pequeno de políticas que são, ao mesmo tempo, capazes, né, de gerar crescimento econômico, de estimular a demanda efetiva e, ao mesmo tempo, permitir a transição verde, incentivar a transição verde. Então, é um desafio muito grande, né? Bom, aí eu faço essa discussão, então, em relação a empregos verdes, e aí depois também na literatura do meio de economia do meio ambiente, a gente vê também o termo empregos decentes, né? Que eles falam que não adianta criar empregos por exemplo, para a instalação de painéis solares, se você não remunerar adequadamente o trabalhador que vai instalar aquele painel solar, né? Se aquele trabalho beira a escravidão, isso não é aceitável, né? Uma transição verde que não é aceitável, né? Então, esse conceito de empregos decentes da economia do meio ambiente casa muito bem com a visão do American Jobs, né? E aí, finalmente, nas conclusões, eu faço uma ponderação, que aí depois a gente pode discutir aqui melhor, de que eu acho que o Brasil tem, sim, espaço fiscal para poder adotar essas políticas tão necessárias, né, de acumulação de emprego, de acumulação do capital, de investimentos em infraestrutura social e, ao mesmo tempo, que incentive a transição verde. Então, essa era a minha mensagem aqui do meu capítulo. Muito obrigado, Júlia. Fantástico. Acho que você conseguiu fazer uma descrição bem sintética do problema que é não apenas quantitativo, né, de dar emprego, mas ele também tem um problema qualitativo de perfil do emprego.
e isso implica uma série de deslocamentos e adaptações que o sistema produtivo tem que fazer para manter o objetivo de empregar e empregar bem, né, que não é uma tarefa trivial. Então, eu e o Nelson, a gente agradece muito por ter assumido, né, esse desafio grande de, em tão poucas páginas, tentar colocar para a gente o início dessa discussão. Mas, se a gente pega a problemática da demanda efetiva, a problemática do impulsionamento da economia, que vai também facilitar e permitir essa transição, você já colocou a questão da política fiscal, que depois a gente volta, e é também um dos temas favoritos do Nelson, depois no comentário dele a gente pode voltar a esse tema, mas a gente também tem essa outra restrição que vem do lado monetário, né? Então o Braulio fez esse capítulo do livro fazendo uma espécie, acho que talvez, né, Braulio, se eu estiver errado, você me corrige, uma síntese do que você já vem trabalhando nos últimos anos no debate público, né, de tentar mostrar que, a despeito das restrições que o próprio regime de metas de inflação impõe em termos de crescimento, existem espaços que a gente não está aproveitando, né? Então, seja bem-vindo, a palavra está contigo, passa para a gente aí a mensagem do seu capítulo e, de preferência, já coloca uma pimenta aqui no debate. Obrigado, André. Bem, boa noite a todos, né? Agradeço, né, o convite feito pelo Nelson, pelo André, para poder escrever esse capítulo. Meu capítulo é o capítulo 18, né? Não me lembro exatamente do título, mas a discussão é justamente essa, né, de política monetária pós-Covid, tá lá, né, e essa discussão Bidenomics, tá aí, ó. Bidenomics na era pós-Covid, o papel da política monetária no mundo e no Brasil. Então, realmente, no espaço de 20 páginas, eu tentei resumir um pouco da discussão, né, do que vinha acontecendo nesse debate, né, na economia internacional e depois como o Brasil se adaptou a isso, né. A grande verdade é o seguinte: nos últimos 30, 40 anos, o que se consolidou como consenso em termos de padrão monetário, né, de política monetária mundo afora? Sistemas de metas de inflação, né, metas de inflação começaram a se disseminar mundo afora, às vezes de jure, às vezes de facto, né. Os bancos centrais, nesses regimes de metas, né, um instrumento, uma meta, grosso modo é esse o padrão, né? Então, um instrumento é a taxa básica de juros, a meta é a inflação, né? Em relação à inflação, uma meta, você acompanhar a inflação projetada em relação à meta, né? Por detrás desse consenso também existia, né, uma avaliação de que os custos, né, em termos de bem-estar, né, e mesmo de crescimento econômico de médio e longo prazo, os custos de recessões são baixos, né? Então as recessões não deixam cicatrizes, né? Esse era o consenso, né? As recessões não deixam cicatrizes de médio e longo prazo, né? As recessões custam pouco em termos de bem-estar social, né? Então na prática quase você diz que não precisa de política de estabilização macroeconômica. No fundo essa é algo que emerge desse consenso que vigorou aí durante bastante tempo, né? E ainda existia o consenso em torno daquilo que o pessoal chama na literatura de divina coincidência, né? Um termo aí que foi cunhado, né, pelo Blanchard e alguns outros economistas, né, que estabeleceu o seguinte: se o Banco Central atua para entregar a inflação na meta, automaticamente a economia vai estar operando no pleno emprego, né? Essa é a divina coincidência, né? Então, durante muito tempo, né, a política monetária mundo afora foi, né, na academia e na prática, ela foi guiada por esse consenso aí que eu tentei resumir em algumas poucas palavras, né? Só que isso começou a mudar antes mesmo da crise da Covid e antes mesmo, né, da eleição do Joe Biden, né, nos Estados Unidos no ano passado, né? Isso começou a mudar principalmente depois da crise de 2008, 2009, né? Esse consenso começou a ser questionado nas economias centrais por uma série de fatores, né? O primeiro deles é que a recuperação dessas economias centrais pós-2008 e 2009 foi muito lenta, né? Nos Estados Unidos, né, foram 10 anos para que a taxa de desemprego, né, retomasse para aquele nível que eles estimam como sendo pleno emprego, em torno de 4%, 5%. Né? Então foram 10 anos a despeito, né, de política fiscal super estimulativa, relaxamento quantitativo, né, políticas monetárias não convencionais, né? E isso também aconteceu na Europa, né? A Europa até teve uma recuperação ainda mais lenta, porque lá em 2011 e 2012 o Banco Central Europeu já estava subindo juros, né, até de uma maneira bastante precipitada, né? Então, uma das razões que levou esse questionamento, né, do arcabouço vigente anterior foi isso, né? A recuperação muito lenta da economia
das economias centrais pós-crise de 2008 e 2009. E um outro fator que levou a essa reavaliação, né, é a constatação de que as taxas de juros de equilíbrio, taxas de juros reais de equilíbrio nessas economias, estão caindo já há algumas décadas, né, e essa tendência de queda se acentuou pós-crise de 2008 e 2009. Né, se estima que a taxa de juros de equilíbrio, por exemplo, dos Estados Unidos hoje, né, está em torno de 0,5% em termos reais, né, na Europa até estaria negativo, né, e isso cria o problema de constrangimento para a política monetária, uma vez que a taxa de juros nominal, né, praticada pelos bancos centrais, não pode ser muito inferior a zero. Pode ser ligeiramente negativa, né, mas não pode ser muito negativo. Né. Então, na prática, né, os bancos centrais, com essa tendência de queda de taxa de juros real, né, vinham se preocupando cada vez mais com perda de espaço, né, para poder estimular a economia em recessões. Né. Então, essa discussão já vinha antes, né, da pandemia, antes, né, da eleição do Biden, né, e calhou, né, que lá em meados de 2019 o Fed, né, o Federal Reserve, resolveu fazer uma ampla reavaliação do seu arcabouço e da sua estratégia de política monetária. Né, isso foi em meados de 2019, esse processo foi concluído em meados de 2020, já em meio à pandemia, né, mas começou antes, né, e o Banco Central Europeu, né, já sob o comando da Christine Lagarde, né, também iniciou esse processo de reavaliação do arcabouço e estratégia de política monetária em janeiro de 2020, 2 meses, né, e pouco antes da decretação da pandemia pela OMS lá em meados de março, né. E muita coisa mudou. Né? Eu vou começar pelo Fed, né? O Fed, que é o banco central, né, mais importante do mundo, né? Muito do que ele faz e acaba influenciando não só a economia norte-americana, mas praticamente toda a economia global. Né? O Federal Reserve decidiu, né, adotar um sistema de Average Inflation Target, né, ao invés de mirar só uma meta, né, num determinado ano, num horizonte relevante, né, ele passou, né, a determinar a política monetária com base numa média de inflação, né, de 2, 3 anos, isso ainda não está muito claro, né, qual que é o prazo que ele vai considerar, mas esse tipo de mudança permite que o Fed, né, aceite uma inflação um pouco mais alta, né, depois de uma inflação abaixo da meta, né, então permite compensações, né, e a ideia por detrás disso é, obviamente, tentar influenciar as expectativas, né. A inflação nos Estados Unidos, eu não mencionei isso, né, mas a inflação nos Estados Unidos, pós 2008 e 2009, ela ficou persistentemente abaixo da meta, né, perseguida pelo Fed. Né, esse também foi um motivo que levou a essa reavaliação do arcabouço e da estratégia. Né. Então, o Fed adotou, né, essa mudança, né, para o Average Inflation Target, e também uma outra mudança que, no meu ver, bem importante, que é a questão, né, da política de estabilização macro. Né. Antes, o Fed reagia a desvios da taxa de desemprego efetivo em relação àquela que é a taxa natural, a taxa de equilíbrio, o pleno emprego. Né? E eram reações simétricas. Né? Ou seja, se o desemprego está acima, né, do equilíbrio, o Fed vai reagir da mesma maneira, com sinal oposto, né, se o desemprego estiver abaixo do equilíbrio na mesma magnitude. Né? Então, tinha uma simetria de resposta na função de reação, né, a desvios da taxa de desemprego em relação, né, ao equilíbrio. Na mudança de arcabouço anunciada, né, em meados do ano passado, o Fed passou a tratar esses desvios de maneira assimétrica. Né? Então, para o Fed, déficits de emprego, déficits de demanda, né, ou seja, desvios negativos, quando a taxa de desemprego está acima do equilíbrio, né, merecem uma resposta mais forte, mais ativa do que quando a taxa de desemprego, né, está acima, né, está abaixo, desculpa, do pleno emprego, ou seja, quando a economia está em hiperemprego. Né? Então mudou, né, a função de reação, passou a ser uma função de reação assimétrica, né? E por detrás disso tem uma mudança muito importante de percepção da economia. Né? Tem uma mudança, né, implícito nisso, embora não esteja explícito na comunicação do Fed sobre essa mudança, mas implícito nisso está a visão da esterese econômica, que os ciclos econômicos afetam a tendência, o crescimento de médio e longo prazo, por uma série de fatores. Né? A esterese, né, se manifesta principalmente por meio do mercado de trabalho, desemprego de longa duração, erosão de capital humano, fuga de cérebros, mas também tem outros fatores, né, estoque de capital físico também se deteriorando, né, o próprio rebaixamento de expectativas, né, quando a economia fica por muito tempo aquém do pleno emprego, desestimula o empreendedorismo,
o investimento em inovação, né, e, inclusive, alimenta a própria instabilidade política, né, quando a economia fica por muito tempo aquém do pleno emprego. Então, implícito nessa mudança, né, da função de reação do FED, também tem, né, essa questão da percepção de que a esterese econômica está aí, né, ou seja, os ciclos econômicos não podem ser tratados de maneira separada, né, paralela, né, à tendência de médio e longo prazo dos países, que era o padrão, né, do consenso vigente até então. Né? Inclusive, a gente vê essa clivagem muito clara, né, nos cursos de economia padrão. Né? Você tem a discussão de políticas de estabilização de curto prazo, é um ramo da economia, e o outro ramo é desenvolvimento e crescimento econômico de longo prazo. Essas duas coisas caminham de maneira mais ou menos paralela, né? Até mesmo por construção, né, você tinha essa separação. Né? E o Fed, ao mudar a sua estratégia de arcabouço, reconhece que não dá para mudar. Tem uma interação ali, né, entre curto, médio e longo prazo, né, por uma série de fatores que eu não vou detalhar aqui. Né? Então, implícito nisso tem essa mudança. O Banco Central Europeu também fez a sua mudança, né, um pouco mais modesta, né, mas ainda assim importante. Né? E, nesse sentido, né, a gente já traz a discussão para o Brasil. Né? O Brasil, né, adotou o regime de metas de inflação, como todos sabemos, lá em 99. Né? Desde então, né, o regime de metas de inflação no Brasil mudou muito pouco. Né? Com quase 20 anos de metas de inflação no Brasil, quando a gente propõe qualquer tipo de mudança, né, eu sempre escuto que o Brasil ainda não está maduro para mudar, para aprimorar o regime de metas de inflação, com 20 anos de meta. Né? Mas o fato é que, né, durante muito tempo, toda essa discussão lá fora não afetou muito o debate doméstico aqui. Né? No Brasil, a gente tinha a visão de que realmente o Banco Central tem que mirar na meta de inflação. Né? Não pode, obviamente, ignorar a atividade, né? Tem ali a chamada taxa de sacrifício, enfim, ele não ignora isso, embora dê um peso bem pequeno, quando a gente estima regras de política monetária no Brasil, funções de reação de política monetária no Brasil, tipicamente o peso atribuído ao hiato do produto, à atividade econômica, é um peso muito pequenininho, né? E na prática, né, o Banco Central brasileiro, né, dava praticamente toda a importância para desvios da inflação em relação à meta. Isso foi mudando, né? Antes era ano calendário, depois o horizonte móvel 12 meses à frente. Mais recentemente, o Banco Central brasileiro vem ensaiando olhar para um horizonte um pouco mais longo, 24 meses à frente, enfim. Né? Mas o fato é que neste ano de 2021 a gente teve, né, realmente um avanço importante, na minha opinião, né? Só que ainda não dá para comemorar. Né? Qual foi o avanço importante? A lei de autonomia do Banco Central conferiu maior autonomia ao Banco Central. Eu, particularmente, acho importante isso, né, para isolar o Banco Central de pressões políticas, principalmente em anos eleitorais. Né? Importante lembrar que dar maior autonomia não significa independência total do Banco Central. Né? Você está tentando isolar ele de pressões políticas. Né? Então, eu acho que foi importante. Só que mais liberdade deveria vir acompanhada de mais responsabilidade. Né? E essa segunda parte sempre foi mal vista pelo mercado, né, por boa parte, né, do mercado. Né. O mercado queria, sim, mais autonomia do Banco Central, disse que isso reforçaria a credibilidade, ajudaria, né, o Banco Central, inclusive, a reduzir, né, o custo de desinflação. Né. Mas, por outro lado, o Banco Central, né, deveria manter a meta dele como a meta de inflação. E também o objetivo, né, de tentar, né, promover a estabilidade financeira, que é um outro objetivo que o nosso Banco Central persegue também lá desde 99, pelo menos. Né? Só que na negociação política, né, para aprovar, para conceder autonomia, uma maior autonomia operacional para o Banco Central, né, o Banco Central, enfim, foi obrigado a aceitar um novo objetivo. Né? Qual que é esse objetivo formal? Né? Suavizar as flutuações econômicas, né, e fomentar o pleno emprego. Né? Muitos torceram o nariz para a inclusão desse novo objetivo, né, um mandato formal do Banco Central. Né? O próprio Banco Central torceu o nariz para isso, a verdade é essa. Né? Eu digo isso, né, porque a lei de autonomia foi aprovada em fevereiro, né, deste ano. Um dia depois da aprovação da lei de autonomia, o Banco Central já fez questão de colocar lá no seu site que ele tinha, né, maior autonomia do que ele tinha antes. Só que ele levou 2 meses para mudar o mandato dele, né, e incluir, né, o novo mandato, né, de suavizar as flutuações e fomentar o pleno emprego. Né? Então, tem sim uma má vontade. Né? A
A gente viu isso, é perceptível, né, que foi algo que não foi recebido muito bem pelo mercado. E na prática, o Banco Central, embora tenha esse novo mandato, até agora não mostrou a que ele veio, né? A verdade é essa, né? Este, por exemplo, já ligando isso com a discussão do momento, né? O Brasil tem aí uma inflação que vai fechar esse ano em 8, 8,5, né? Neste ano, muitos choques de oferta, mudança de preço relativo, cadeias globais de valor e logística, né? Gerando pressões de custos, né? O Brasil tem uma inflação que vai terminar esse ano em 8,5, né? A meta de inflação no ano que vem é de 3,5. Desinflacionar uma economia dessa, né, nesse espaço de tempo, certamente vai demandar que o PIB do ano que vem cresça zero, né? O que um banco central que tem um mandato, né, tem um objetivo, embora seja secundário, mas tem também um objetivo, né, de suavizar as flutuações e fomentar o plano emprego, o que ele faria nesse contexto? Ele alongaria o horizonte de convergência, né, para 2023, né, 24 meses à frente. É a prática da maior parte dos bancos centrais olhar para esse horizonte, né, 24 meses à frente. Obviamente que minha opinião é que, para também não ficar muito desancorado no meio do caminho, eu adotaria uma meta intermediária para 2022. Não os 3,5, que são a meta formal, mas algo em torno de 4, 4,5, 5, enfim. Né, isso dá para definir, dá para tentar fazer um estudo mais técnico para dizer o que dá para combater, o que não dá para combater. Né? Então, na prática, a gente teve um avanço, só que não. Né? A gente tem agora um mandato, né, um projeto de lei, uma lei que conferiu maior autonomia e, junto com a autonomia, deu, né, um mandato formal, né, para o Banco Central para suavizar as flutuações econômicas e promover o plano emprego. E eu enfatizo isso porque, né, não estou falando aqui que o Banco Central tem que estimular o PIB, né, ou levar a taxa de emprego para zero. Né? Não, né? O que está escrito lá é suavizar a flutuação econômica e fomentar o plano emprego, ou seja, a lei deu liberdade para o Banco Central definir o que é plano emprego. Ninguém está dizendo para ele que plano emprego é a taxa de desemprego de 8, 9 ou 10. Ele pode definir isso. Né? Então, é muito diferente de se você colocasse um mandato, né, em que o Banco Central teria que ter uma meta, né, de crescimento econômico, por exemplo. Né? Então, na prática, teve esse avanço, né? Só que não, né? E a gente ainda está esperando para ver, né, o que na prática, né, vai acontecer com essa mudança. Né? Teve outra mudança também, né? O Banco Central finalmente, né, ganhou um novo instrumento, né, que são os depósitos voluntários remunerados. Né? Isso também foi aprovado neste ano. Né, acho que até foi aprovado um pouco depois que eu terminei de escrever o capítulo do livro. Eu mencionei isso no capítulo, mas ainda não era algo aprovado. Né. Isso é importante, né, aumenta a autonomia do Banco Central em relação ao Tesouro. Né, até então, né, e desde a LRF, o Banco Central não pode emitir títulos próprios para poder fazer gestão de liquidez. Né, então, ele sempre que tinha que depender de aportes, né, de tempos em tempos de títulos do Tesouro, para poder, né, ter lastro, vamos dizer assim, para poder fazer operações de liquidez, de gestão da liquidez da economia. Né? E isso gerava uma bagunça enorme do ponto de vista das estatísticas de endividamento bruto no Brasil, principalmente da estatística de dívida bruta no critério que o nosso Banco Central, né, adota desde 2006, 2007. Né? A dívida bruta do governo geral brasileiro hoje mistura operações de natureza estritamente monetária, né, que são as operações compromissadas, né, com operações, né, que decorrem de decisões de política fiscal. Né? A aprovação desse novo instrumento vai permitir uma melhor separação disso, dar maior autonomia para o Banco Central em relação, né, ao Tesouro, né? Então reforça esse aspecto de autonomia, né? E isso também é importante, né, por essa questão fiscal, né, de tornar nossas estatísticas de endividamento mais claras e reforçar também aquilo que eu tenho dito já, pelo menos desde 2017. Olhem para a dívida líquida e não para a dívida bruta, porque essa mudança no depósito voluntário remunerado não afeta em nada as estatísticas de endividamento líquido, né? Endividamento líquido que vários estudos, né, do FMI têm mostrado que são os indicadores mais relevantes para determinar risco de solvência em economias emergentes. Mas aqui eu já estou desviando um pouco do assunto, né, voltando aí para a política monetária. Né. Então, no mundo mudou bastante, né, o consenso recentemente, né, tem por detrás essa questão da esterese, né, de que os ciclos, né, afetam a tendência. Né, então, você realmente, o custo da inação é muito elevado, né, o custo em termos de bem-estar, né, de deixar a economia por muito tempo deprimida é enorme, né, e não é um custo irrisório, como um trabalho seminal do Lucas mostrou lá no final dos anos 80. Né, e
Mas, né, a política monetária é uma das políticas de estabilização macroeconômica. A política fiscal também tem um papel importante a cumprir, né? As duas se complementam, né, nesse papel de estabilizar a macroeconomia, ou seja, de tentar manter a economia operando, né, na maior parte do tempo perto do pleno emprego, porque isso aumenta o PIB potencial, né? Suavizar o ciclo econômico aumenta o PIB potencial, né? E isso está implícito, né, e às vezes até explícito nessa mudança, né, de estratégia e arcabouço de política monetária que vem ocorrendo lá fora, né, e no Brasil, quem sabe, daqui uns 20 anos, talvez a gente perceba que seja por aí, né. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado, Braulio. Pô, espero que demore um pouco menos, né? Que a gente consiga pelo menos antecipar um pouquinho. Não precisa ser muito para não chocar demais, né, a nossa sociedade. Mas muito legal, você tocou em vários pontos aqui. Eu queria novamente projetar esse gráfico que você apresenta no capítulo, que eu acho interessante para quem está nos acompanhando. O Braulio coloca várias crises que ocorreram, agora está muito pequenininho aqui para ver, mas eu queria chamar a atenção para essa linha vermelha aqui embaixo, que essa é a crise atual. Então ele mostra de maneira bem clara, visualmente, né, como é importante, como está difícil para a gente retomar o ritmo de crescimento, né, retomar um patamar de atividade. E isso toca diretamente no problema que a Júlia colocou, porque a retomada de uma economia, principalmente via emprego, ela é muito importante, principalmente se você quiser transformar a estrutura produtiva na direção de empregos de melhor qualidade, que tenham e ofereçam para o trabalhador condições melhores, com maior nível de formalidade, de segurança, melhor nível de rendimento e assim por diante. Então a gente tem a combinação aqui de um problema que é de mudança estrutural associada ao perfil do emprego, à estrutura ocupacional, e um problema de ordem mais macroeconômico, que o Braulio colocou muito bem aqui, associado ao ciclo econômico e os danos que ele gera, tanto em termos de ritmo de atividade, mas também em termos de emprego. Aí eu queria pedir para o Nelson, né, fazer os comentários dele em cima desse desafio que a gente tem. Acho que o Braulio colocou vários pontos importantes, que tudo nesse governo, principalmente na minha visão aqui desde o Temer, eles fazem algo que dentro da teoria seria algo que poderia sair bom, mas na hora que chega no Congresso acaba sendo desvirtuado e produzindo efeitos que acabam sendo danosos, mesmo quando considerada dentro da abordagem mais mainstream, mais corrente da economia convencional. Então vai lá, Nelson, dá os seus 2 centavos aqui sobre esse tema candente. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Braulio e Júlia, por participar do livro. Eu vou fazer só alguns comentários, algumas perguntas, mas antes, só para fazer um contraponto, eu acho que é o contrário, viu, André? O governo manda bomba para o Congresso ameniza. Né? O governo mandou um projeto de dependência do Banco Central cujo objetivo era só controlar a inflação. E o Congresso botou lá objetivos secundários e tal, até para poder ter uma porta de saída em situações de alta recessão e tal. Mas focando no que a Júlia e o Braulio apresentaram, no caso da Júlia, a Júlia apresentou no capítulo dela uma discussão de emprego verde. Eu acho que seria interessante, talvez eu tenha que debater um pouco. A Júlia pegou uma categorização que se tem, né, pegando o impacto ambiental de diferentes setores, e aí botando o que seria emprego verde, é bom para o meio ambiente, o que é emprego neutro, não é bom nem ruim, o que é emprego cinza, vamos chamar assim, que seria emprego que não é bom para o meio ambiente. Mas também tem uma questão que você coloca, que é empregos que aparentemente não são verdes, podem se tornar verdes se eles forem direcionados a uma transformação sustentável. E isso tem vários países do mundo apostando nisso, inclusive o Bidenomics tem isso muito claro, né? Que para você ser sustentável, inicialmente você tem que reconstruir várias coisas. Reurbanização, mudança de sistema de energia, mais reciclagem, tudo isso gera novos setores, né? E implica também você botar muita coisa abaixo para fazer de novo. Então tem um potencial de se criar emprego verde que via investimento, que uma das coisas que na política as pessoas têm uma restrição à agenda ambiental, que elas percebem a agenda ambiental somente como custo. Vou ter que pagar mais, vou ser mais restrito, né? Sendo que, obviamente, vai ter que ter uma mudança de padrão de consumo, de produção, mas a agenda ambiental, por ela requerer mais investimento, principalmente no seu início, é uma agenda de geração de emprego. Muito forte. E é uma coisa que a China já está fazendo, a Europa estava fazendo também, os americanos agora, com o Biden, estão fazendo isso mais abertamente, né?
E no que o Braulio colocou, acho que o Braulio fez um bom resumo, que eu não tenho quase nada a acrescentar, vou trazer mais para o debate atual. Em certa medida, a gente está tentando fazer uma redução da meta de inflação no meio de um bando de choque. Né? Então, na verdade, seria a hora de falar, olha, erramos na dose, não era para reduzir a meta de inflação tão rápido, né? E vamos saber o que o Braulio colocou, qual é o ritmo, agora, né? Acho que nessa semana a gente vai saber. Havia um debate muito grande, se o Banco Central devia aumentar a dose, aumentar o juro em 125 pontos ou em 100, né? É importante que o Braulio colocou, eu sempre brinco dizendo, a meta de inflação é o pior regime de política monetária, exceto todos os outros que foram tentados. Já se tentou controlar a quantidade de moeda, deu errado, já tentou controlar via âncora cambial, deu errado, já se tentou pilotar a política monetária olhando só para o desemprego estrutural, o desemprego estrutural muda. Né? Então, a meta de inflação tem vários problemas, mas ela se mostra o melhor regime para lidar com os choques que a gente tem. E ter meta de inflação e ter Banco Central independente não significa que tem resposta única. Como o Braulio colocou, a lei permite que o Banco Central dose a velocidade que ele vai convergir para a meta. E essa é uma variável importante. A lei permite que ele possa ter um tratamento assimétrico. Se a economia está em grande recessão, ele pode dosar o aumento de juros, levando em consideração que a economia está em grande recessão. Então, apesar do sistema ser o mesmo, né, tem uma meta, é a meta de inflação que vai ganhar a taxa de juros, existem graus de liberdade que podem ser utilizados nessa convergência para a meta, né, levando em consideração outros fatores. E esse é o debate do Brasil hoje, né, quente nessa semana, porque muita gente apareceu dizendo que devido à aceleração da inflação mais forte, o Banco Central deveria acelerar o aumento de juros. O Banco Central, vamos ver na quarta, né? Vamos bater 3 vezes na madeira aqui, vai que eu falo, eles fazem isso. Mas o presidente do Banco Central veio a público semana passada, numa live, meio que dizendo, não, eu vou fazer 100 pontos. Eu vou nessa velocidade. Eu acho que implicitamente ele está fazendo o que o Braulio disse. Começa a sinalizar que a convergência para a meta de inflação não é no final de 2022. Que vai convergir para a meta de inflação em 2023. Se fosse para convergir para a meta de inflação no final de 2022, talvez o aumento de juros tenha que ser muito alto, e isso pode acabar gerando mais problemas, né? do que soluções. E aí, para o Braulio, é um pouco você comentar, Braulio, que a gente tem trabalhado bastante nisso no IBRA, né? O que está se vislumbrando para o ano que vem é um cenário de baixíssimo crescimento. Porque você tem um aumento da Selic por conta do juro, e agora na discussão orçamentária, seja com a proposta de tirar 20 bilhões, 40 bilhões ou 60 bilhões do teto, ainda haverá contração fiscal no que vem. Que o gasto primário cai em relação a esse ano. Era normal que esse ano ele caísse, porque ano passado foi um estímulo muito forte, mas nós estamos aprofundando a consolidação fiscal com um ajuste monetário, ao mesmo tempo, numa economia que está desacelerando. Então, eu queria que o Braulio falasse um pouco do cenário de crescimento, porque ele acompanha isso daí diariamente. Né? Então, se pudesse falar do cenário de crescimento, Braulio, seria muito bom. É isso. E mais, né, Nelson, já emendando, né, no que você acabou de colocar, você tem aperto de política monetária, né, já com sinalizações de que a política monetária vai para terreno contracionista, então a gente não está falando mais de normalização, né, já se fala claramente de política monetária ainda terreno contracionista, política fiscal também consolidando, né, o impulso fiscal, né, negativo pelo segundo ano consecutivo, e isso com uma economia que está aquém do pleno emprego, né, esse é o ponto, né. A gente está comemorando aqui, por exemplo, que o PIB brasileiro voltou no começo desse ano para o nível pré-pandemia, né, mas antes da pandemia, nosso PIB ainda estava 3% abaixo do começo de 2014. Né? A gente não tinha recuperado, tinha sido a recuperação mais lenta da história. Né? Uma economia que ainda, nas minhas estimativas, tinha lá um excesso de ociosidade, né? O tal do hiato do produto, de 5%. Ou, se preferir, para ficar uma coisa menos, né, economês, né, taxa de desemprego. Né? A taxa de desemprego, né, antes da pandemia estava em 11,5%. Né? Existe razoável consenso dentre os economistas que pleno emprego no Brasil é uma taxa de desemprego entre 9 e 10. Né? Então, antes da pandemia, né, a gente estava com um desemprego de 11,5%, esse desemprego subiu para quase 15% ao longo da pandemia, e hoje está em 14,5%. Né? Então, o PIB voltou e o desemprego está lá, resiliente. Né? Então, consolidação fiscal, política monetária contracionista com uma economia em pleno emprego. Então, a política econômica como um todo, a política de estabilização macro, ela está sendo pró-cíclica.
É a armadilha da prociclicalidade, né? E tem até estudos do Alesina, né? O Alesina é insuspeito, né? Um estudo dele de alguns anos atrás mostrando que políticas fiscais procíclicas, né, em recessões, elas alimentam instabilidade política, instabilidade social, aumentam a desigualdade, né? Óbvio que eu não estou querendo dizer que o Banco Central brasileiro, né, tem que abandonar o regime de metas e ignorar a meta de inflação, como o Nelson colocou, né? É um melhor regime, exceto por todos os outros, né? A gente sabe, né, que se um Banco Central tem como objetivos inflação na meta e também pleno emprego, muitas vezes esses objetivos no curto prazo são conflitantes, né? Só que existe uma maneira de balancear isso, né? Os bancos centrais, né, que operam com flexibilidade, balanceiam isso, né? Eles alongam o horizonte de inflação, né? Eles dão mais importância para as projeções de núcleos de inflação. O Banco Central do Brasil é um dos poucos bancos centrais no mundo que ainda não apresenta projeções de núcleos de inflação, né? O Banco Central americano faz isso, o BCE faz isso, o chileno, o colombiano e por aí vai, né? Não estou falando de meta em termos de núcleo, isso poucos bancos centrais fazem, né? Embora tenha até alguns apelos interessantes, mas simplesmente apresentar as projeções. Isso ajuda a coordenar, funciona como uma espécie de forward guidance, né? Horizonte relevante, né? Tipicamente 24 meses à frente, né? Porque ainda, né, faltando, a gente já está praticamente acabando esse ano, ainda mirar no ano que vem, né, uma desinflação de 5 pontos percentuais, né? Isso vai levar o PIB no ano que vem para zero. Se o Banco Central realmente quiser buscar uma inflação de 3,5% no ano que vem, né, ainda mais com a crise energética se estendendo para o ano que vem, ou seja, ainda mantendo pressionada a inflação, né, de energia elétrica, né, e isso vai demandar que o PIB ano que vem cresça zero, né, e que a nossa economia, quem sabe, chegue lá no pleno emprego lá em 2025, 2026, né, e é um equilíbrio social e político piorado, né. 10 anos de economia operando aquém do pleno emprego, que é a perspectiva hoje para o Brasil, né, deteriora o potencial de crescimento, né, gente saindo do Brasil, fuga de cérebros, deterioração do estoque de capital humano, desemprego de longa duração. Hoje no Brasil já são quase 4 milhões de pessoas desempregadas há mais de 2 anos, né. O estoque de capital dessas pessoas está indo ralo abaixo e depois vai ser difícil recuperar isso, né. E aí você vai ter que compensar com política de transferência, né? Então, você vai piorando o equilíbrio social e político, né? E depois, inclusive, isso dificulta a própria aprovação de reformas lá, reformas modernizantes, porque aumenta o apelo de políticas mais populistas, né? Esse equilíbrio social e político piorado, né? Então, as coisas estão todas interrelacionadas. E aí eu vou pegar um gancho para passar agora a palavra para a Júlia, enfim, dessa discussão, né? Recentemente eu li um trabalho divulgado em meados do ano passado, um trabalho que foi feito pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, justamente falando dessa questão dos empregos verdes, né. Eles estimam, né, que se a América Latina como um todo, né, se engajar de fato numa transição para chegar lá no net zero, né, em termos de emissões, né, líquidas de gás de efeito estufa em 2050, né, ou seja, nos próximos 30 anos, eles estimam que até 2030, ou seja, nos próximos 10 anos, né, essa transição geraria 22,5 milhões de novos empregos na América Latina, destruiria outros 7 milhões e meio, né, nessas indústrias mais ligadas a combustíveis fósseis, enfim, mas teria um ganho líquido de 15 milhões, né, dos quais 7 milhões seriam no Brasil, né, quase metade desse ganho, né, seria no Brasil, né. Então é importante, agora a gente sabe que isso não vai acontecer out of blue sky, né? Precisa, né, de liderança e iniciativa, a gente sabe que é o governo que tem que tocar isso, não só com iniciativas de carbon tax, enfim, mas tem que ter planejamento, tem que ter coordenação, tem que envolver os mercados, né, investimento público talvez, né, mais regulação, enfim, mas tem que ter um papel ativo, o governo tem que liderar isso, né, muito na linha do que a Mariana Mazzucato tem dito recentemente, de encarar, olha, tem a missão é essa, né, transitar, fazer com que a economia brasileira, né, seja mais limpa e dependa menos de São Pedro, né, porque tem isso também, né, o Brasil ainda tem uma matriz hidrelétrica que, embora seja limpa, faz a gente depender muito de São Pedro, e o regime de chuvas no Brasil está maluco, né, enfim, está mudando estruturalmente, até mesmo por conta, né, das queimadas, enfim, né, então, na prática, temos uma missão, né, levar a economia brasileira para essa trajetória
para uma economia que é mais verde e menos dependente de São Pedro. E isso deve ser percebido nesse contexto pós-pandemia como uma oportunidade, e não como um custo. Óbvio que tem custo, né? A gente sabe que toda transição tem custo, mas isso deve ser percebido como uma oportunidade para gerar mais emprego, acelerar a recuperação cíclica da economia e impulsionar o PIB potencial, né? Porque essas coisas estão todas interrelacionadas, né? Como eu tentei aqui, né, enfatizar com toda a discussão de estresse, enfim. Então era isso que eu queria jogar aí para a discussão, né? Para, inclusive, né, a Júlia comentar. Bom, Júlia, agora o tempo é teu, que eles já apimentaram bem a conversa, então fica à vontade para reagir, para colocar novas questões aqui. Bom, eu acho que esse ano a gente está vivendo no Brasil uma demonstração de como essas ideias que estiveram vencedoras, né, vamos dizer assim, no debate entre os economistas, como essas ideias fracassaram, no fundo, né? Porque a gente não está tendo nem crescimento, na verdade, está tendo uma recuperação econômica que está recuperando o PIB para o que era antes da pandemia, o que, na verdade, veio muito por conta das políticas de estímulo econômico, né? Se a gente observar o consumo das famílias, na verdade, coincidiu, né, com o grande estímulo que teve pelo auxílio emergencial. Então, foi política fiscal, na verdade, né, que levou essa recuperação para o que era antes da pandemia. E depois, o consumo das famílias esse ano parou de crescer, está estagnado, né? Então, eu vejo, na verdade, né, fora, né, esse experimento, né, bem sucedido do auxílio emergencial, eu vejo um fracasso das ideias no sentido que a gente estava com o que estava vencendo no debate, grosso modo, em termos macroeconômicos, né, era que precisava fazer, né, políticas de austeridade fiscal, né, retirar o Estado, né, diminuir a presença do Estado na economia, e as regras fiscais, especialmente a regra do teto do gasto, faz isso, né, essa regra do teto do gasto faz isso, que o Nelson sempre pontua, né, essa regra foi implementada. Então, retirar, né, diminuir o papel do Estado na economia, diminuir a participação do Estado na economia, né? E, ao mesmo tempo, uma crença de que bastava reduzir a taxa de juros que a economia ia começar a se recuperar, né? E essa redução da taxa de juros era muito interpretada, né, por causa, como uma consequência, vamos dizer, né, tanto da adoção da regra do teto do gasto, quanto da reforma trabalhista, quanto da reforma da Previdência. Então, o que a gente viu é que essa ideia de que basta diminuir juros e que a economia por si só vai andar e, ao mesmo tempo, você faz uma consolidação fiscal, não traz crescimento econômico, né? O que a gente teve foi a recuperação mais lenta da história da economia brasileira, sem a geração de empregos formais, né? E, ao mesmo tempo, como a nossa inflação está muito ligada a pressões de custos, né? E aí eu enfatizo aqui o papel da taxa de câmbio como um elemento central, né, que é só suavizado, vamos dizer assim, né, quando você tem um processo de deflação de commodities, né, quando a gente, em geral, né, commodity tinha uma relação inversa com o câmbio, então uma coisa meio que compensava a outra, né, mas se a gente observar na história da economia brasileira, né, sempre que as duas cresceram conjuntamente, você saiu da meta, né, você teve um choque, você teve uma inflação muito difícil de controlar, né? Então, taxa de câmbio é um elemento central, né? E que é um elemento que acaba dificultando ainda mais, né, a política monetária, o entendimento da política monetária, porque ela não pode ser igual, né, ao entendimento, por exemplo, que é da economia americana, porque variação cambial lá praticamente não afeta a inflação. Aqui afeta, né? Bom, claro, tudo está denominado em dólar mesmo no mercado internacional, então não tem conversão cambial. Aqui a gente tem.
Então, esse foi um elemento muito importante para a inflação, para essa inflação que o Banco Central não conseguiu dosar, né? Não conseguiu estimar, né? Como o Braulio falou, né? Não conseguiu prever, saiu do controle, né? E eu vejo um certo erro de política monetária no sentido de que o Banco Central parece que está sendo um elemento que traz mais estabilidade ainda, porque o que aconteceu com a taxa de juros no Brasil é uma coisa sem precedente em termos de variação, né? A gente sai da maior taxa dos juros para a menor taxa dos juros do mundo, para depois voltar para a maior taxa de juros do mundo. Então, são variações muito intensas, né? Quando, na verdade, a gente precisa de suavizações, né? E não de variações tão intensas, né? Então, isso demonstra uma dificuldade muito grande, né? Também, né? Em relação a esses conceitos tradicionais, taxa de desemprego neutra, né? Taxa de juros natural. Ninguém sabe qual é o valor da taxa de juros natural no Brasil. Não é verdade, essa pessoa fala qual é, né, com toda a certeza do mundo, ela provavelmente vai errar. Porque a gente, além de ser um conceito discutível em termos teóricos, né, é um conceito que é muito difícil de estimar, né, mesmo quando a gente tenta estimar, na verdade, você faz uma estimativa sujeita a erro, né, com um grande erro padrão, né, em relação a essas taxas, e certamente o Banco Central não conseguiu, principalmente, né, numa economia em transição, como está sendo no mundo todo, né, mesmo se a gente acredite nesses conceitos, né, eles não são passíveis de estimação, porque tem quebra estrutural, né? Então, realmente se apegar, né, a esses conceitos, na verdade, que o Jerome Powell, na verdade, quando ele, na conferência, né, que aconteceu há 2 anos atrás, ele questionou esses conceitos, né? E a mudança depois que ele selou lá no ano passado, né, de paradigma da política monetária, veio depois dele já ter questionado esses conceitos antes da pandemia. Então, é uma discussão que já vem sendo feita antes, né? Eu concordo com o Nelson que a inflação, de fato, é um elemento, né, que é a cargo do Banco Central controlar, lógico, não discuto isso, né? Mas existem outros fatores também que acabam afetando a inflação e que esse paradigma econômico de retirar o Estado, né, de atuação acaba que a gente perde algumas políticas que podiam auxiliar, né, no sentido de minimizar, né, o impacto desses choques de custo para o preço final, né? Então, eu vejo o momento atual como um momento que sela, né, que fica muito claro o fracasso dessas ideias. Então, era isso que eu queria falar agora. Excelente, Júlia, muito obrigado. Bom, já passamos de 1 hora. De novo, eu e o Nelson aqui como autoridades nessa live. Erramos a meta, Nelson. De novo, a gente excedeu o tempo, porque os debates são realmente muito interessantes, muito ricos, e então eu quero agradecer demais a Júlia por ter estado aqui com a gente essa noite, ao Braulio por vir compartilhar. Fiquem tranquilos, vocês serão intimados novamente para voltar ao canal e a gente continuar esse debate. Quero também agradecer muito pela participação no livro, por enriquecer bastante essa discussão, e como a gente viu aqui, às vezes é muito difícil a gente entrar no debate do que fazer em termos mais qualitativos, porque a gente sempre acaba voltando, é quase um centro atrator voltar para os problemas macroeconômicos, né, de política monetária e fiscal, porque realmente eles são a restrição, talvez, mais forte no momento que a gente precisa antes da retomada. E o ponto central que a gente analisou aqui, eu dividiria em 2 ordens, né? O primeiro é no plano das ideias. Eu acho que ficou muito claro para quem nos acompanhou que existe uma mudança de pensamento que está ocorrendo no mundo afora,
mas como sempre, o ingresso aqui no país é muito lento, vagaroso, com muita resistência, com muito choramingo, de não é assim, porque o Brasil é diferente, o Brasil não tem como adaptar essas ideias. Então, o Braulio fez uma estimativa que eu espero que ele erre muito, de 20 anos até essas ideias chegarem aqui, eu espero que seja um pouco menos. E a segunda ordem de questão que a gente analisou aqui foi o espaço de política econômica, para que a gente consiga aproveitar aquilo que dentro do regime que está posto de gestão macroeconômica, que a gente consiga espaços maiores para estimular a atividade econômica e aí sim confrontar essa restrição mais qualitativa que tem a ver com a mudança estrutural, que tem a ver com investimentos em inovação, com a mudança no perfil ocupacional, e a gente direciona a economia para um crescimento mais inclusivo e também com prosperidade compartilhada e também respeitando o meio ambiente. Então eu quero agradecer demais a todos vocês, a quem nos acompanhou aqui e deixou várias questões aqui no chat. De uma maneira ou de outra, eu acho que os temas foram tocados, a não ser uma questão mais específica, mas todos estes brilhantes economistas estão nas redes antissociais para vocês irem lá, né, perguntar para ele, levarem as dúvidas para eles. Então, agradeço demais a vocês, um grande abraço e fiquem antenados, porque a gente vai ter muitas outras lives discutindo com os outros autores e autoras do livro. Então, fiquem antenados aqui nas redes sociais para a gente voltar e continuar esse debate. Obrigadão, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, obrigado. Boa noite.